Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje nós vamos fazer mais um Clube do Livro falando sobre o livro Nárnia. Na verdade, sobre os livros, né? A gente vai falar sobre os 7 livros das Crônicas de Nárnia, escrito por C.S. Lewis. É um livro clássico aí da fantasia mundial que, assim, já vou deixar esse disclaimer desde o início, tá, galera? Todas as minhas opiniões aqui estão matizadas, porque foi o primeiro livro de fantasia que eu li mesmo, assim, que foi minha porta de abertura para várias outras coisas. Então, eu tinha 11, 12 anos nessa época. Por mais que eu veja problemas, traz uma sensação de nostalgia gigantesca. Vamos então, antes da gente começar, dar as boas-vindas para todo mundo que vai participar, com sua impressão geral sobre o todo da obra. Começando aqui por Carol Canelas. Boas-vindas. E aí, bom dia, Theory, bom dia, pessoal. Bom dia, galera que tá assistindo a gente, escutando a gente no podcast depois. É uma releitura para mim também. É um livro que eu já tinha gostado bastante quando eu li. Não há tanto tempo quanto Theory, né? Eu li acho que um pouco antes, um pouco depois, assim, mas com mais idade na vida. Relendo hoje com outra visão, eu percebo que é excelente livro para introdução à fantasia, para pequenos e jovens leitores. Para além disso, fala muito sobre fé. E é sobre isso que a gente vai conversar depois. É isso aí. Continuando aqui, temos ele, Felipe Moura. Boas-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao contrário dos meus 2 companheiros que falaram até o momento, eu não tinha lido esse livro, né? E eu li ele só agora, com meus 30 e lá vai porrada anos. Pra mim, ele é dividido em 2 grandes grupos, eu acho. Talvez os 3 livros principais e os outros que fazem um complemento. Gostei do de uns, não gostei tanto de outros. E talvez eu seja o cara a ser criticado hoje. O contraponto da crítica. É sempre bom, sempre bom. Continuando aqui, temos Jessie. Boas-vindas. Galera, bom dia a todos. Eu também já tinha lido Nárnia, mas ao contrário, provavelmente, do Theory e da Carol, eu conheci o filme primeiro, perdão. Eu conheci o filme primeiro e depois fui ler o livro, mas concordo que é um bom livro para introduzir. São crônicas que trazem uma forma, de certa forma, leve de ler, a leitura agradável. Também gosto mais de uma do que de outras eu não gosto tanto, mas no geral é um livro muito bacana. Por último, mas não menos importante, temos ele, Kuma. Boas-vindas, Kuma. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu diria que eu li, acho que Nárnia foi o segundo livro de fantasia que eu li na vida. O primeiro foi O Senhor dos Anéis. Meu pai ama esses livros, então ele me introduziu relativamente cedo. E eu lembro que eu gostei muito quando era pequeno. E daí eu reli adolescente, odiei. Não sei, mas eu vou explicar por que depois. E depois eu reli, agora, né, pra ler o livro. Eu posso dizer que eu entendo porque o Tolkien e o Lewis não gostam de Duna. E a minha avaliação geral de Crônicas de Nárnia é 3 de 5. E é isso. Boa. É isso aí, galera. Vamos ter que conversar hoje, vai ser muito divertido. Então vamos falar um pouco do autor, né, como sempre. Lembrando, pessoal, que em determinado momento a gente vai falar sobre os livros e terão spoilers. Caso você não tenha lido e se importe com isso, volte depois que você lê, tá bom? Vamos falar então do autor. O Clive Staples Lewis, ou geralmente conhecido como C.S. Lewis, ele nasceu em Belfast em 29 de novembro de 1898, no século retrasado, olha só. Que loucura. E morreu em 63, né? Ele foi um professor universitário, escritor, foi romancista, poeta e, assim, ele foi professor na Universidade de Oxford e na de Cambridge também, durante sua vida, né? Foi muito conhecido por Nárnia, né, as Crônicas de Nárnia, e vários outros livros envolvendo apologia cristã, né, falando sobre a fé cristã, sobre Deus, e muita gente aí que é da parte da fé, né, cristão, conhece bastante os livros dele, que não são livros de fantasia, né, e ele também foi muito amigo, é muito conhecido por ter sido muito amigo do professor universitário, né, e escritor também famoso, citado aí pelo Kuma, que é o Tolkien, né, que era conterrâneo, né, assim, que é contemporâneo dele, e é autor de Senhor dos Anéis, né. Eles tinham uma espécie de grupo de escritores ali, que, tipo, um dava dicas sobre o outro e tal. Era o Inklings, né? Alguma coisa assim. Isso, dos Inklings, isso mesmo. E, assim, dali surgiram várias discussões e críticas importantes que originaram e modificaram tanto a obra do Tolkien quanto a do Lewis aqui, né, sem contar dos outros membros. Mas o que é legal, o interessante da história dele, é que ele foi criado num ambiente cristão,
mas na sua adolescência se tornou ateu. Só que ele voltou a ser cristão muito por influência do Tolkien, né? E, cara, isso mudou a vida dele pra sempre no início da vida adulta ali. E, cara, eu não percebia, enquanto criança, o tanto que isso era forte. Mas pra você ver como que a leitura, ela tem seu público-alvo, né? Mas, cara, Nárnia é basicamente uma apologia ao cristianismo, assim. É muito descarado. Analogias entre Aslan e Jesus, por exemplo, entre a Bíblia e passagens da Bíblia. E eu, enquanto criança de 12 anos, né, o pré-adolescente ali, não percebia. É lógico, eu percebi algumas coisas, mas não nesse nível, sabe? Que é tão direto assim. Então é interessante a gente perceber isso e como a releitura muda tudo. É isso, alguma coisa a acrescentar sobre o C.S. Lewis aí, galera? Eu fiz uma pesquisa também sobre ele, e as Crônicas de Nárnia nem foram os primeiros trabalhos dele, pra falar a verdade, né? Bem como você falou, ele foi em 1911 que ele abandonou a fé cristã que ele cresceu com a família, né? E ele só foi voltar, assim, que ele converteu ao cristianismo, ele só foi voltar lá em 1931. Então ele começou a escrever muito sobre isso. E as Crônicas de Nárnia, ele começou pelo Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o segundo livro aqui na ordem das crônicas. Deixa eu achar aqui a ordem deles, ó. Foi em 1950 que ele escreveu o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E aí de 50 até 56, todo ano ele escrevia um dos livros de Nárnia. E a ordem não foi não foi exatamente a ordem que tá aqui. Ele escreveu primeiro o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o segundo foi o Príncipe Caspian, o terceiro a Viagem do Peregrino da Alvorada, aí veio a Cadeira de Prata, o Cavalo, Seu Menino, o Sobrinho do Mago, foi o penúltimo que ele lançou, e a Última Batalha, que ele lançou em 56, alguns anos antes dele falecer. Foi aparentemente um dos últimos trabalhos, assim. Ele faleceu em 1963, e aí depois, quando foram organizar de volta os livros, eles colocaram em ordem cronológica, né, porque basicamente ele foi lançando os livros soltos, e na hora que reuniram, eles colocaram em ordem cronológica. Faz bem mais sentido, pra falar a verdade. Um negócio bem da hora, que é algo que eu sempre me fascinou, é a relação do Lewis com a guerra, né? Porque ele passou por duas, né? E ele presenciou duas. Antes dele ser, eu vou dizer fervoroso no sentido que nem o Teoro falou, né? A gente vê muita influência no livro dele. Então, tipo assim, é inegável ver que era um negócio que era uma bússola pra ele mesmo, tipo, naquele momento da vida dele. Mas, nas duas vezes, ele falou, eu não sou pacifista, mas eu sou paciente. Isso sempre ficou comigo. Do tipo, ele entender que a guerra era algo inevitável, contra o que eles estavam indo, né? E é muito maluco ver que na época isso chocou as pessoas, porque todo mundo esperava que alguém que era tão abertamente cristão, na época da Segunda Guerra, né, falasse que sim, a gente tem que ir pra guerra, às vezes, sabe? Assim, e isso sempre ficou comigo do tipo, caralho, mano. Tipo, sabe? Você fala, mano, real. Sim. Tem mais uma questão também sobre a relação dele com a guerra, é que eu tava lendo no site oficial dele, que ele, participando da Primeira Guerra, ele tinha um amigo, eles eram muito próximos, esse amigo dele morreu na guerra, e um pouco depois ele foi e recebeu a dispensa da guerra e voltou. Como esse amigo dele tinha morrido, antes dele morrer, ele tinha pedido para que o Lewis cuidasse da mãe e da irmã dele. E ele, quando voltou da guerra, ele foi morar com elas, para cuidar delas. Então, ele se mudou indo morar com a mãe desse amigo, né, em 1919, e viveu com ela até 1951, que foi quando ela morreu. Tipo, ele cuidou literalmente dela a vida inteira. Caramba. Pra ver como tinha uma coisa de uma amizade muito forte ali. Da mesma forma que quando a relação dele com Tolkien influenciou muito ele na questão religiosa, talvez não só com Tolkien, né, mas eu não encontrei muitos detalhes sobre isso, se tinham outras influências, mas essa relação com o outro amigo mostrou como os amigos eram importantes e influenciavam tanto na vida dele. Eu acho que é legal a gente falar desse contexto de guerra, né, já que vocês puxaram isso, que, cara, isso é muito, muito presente, influencia demais, porque os livros foram escritos, apesar de terem sido lançados depois, né, as ideias, algumas cenas, esboços, foram todos pensados ali, ou começaram, pelo menos, durante esse período pós-guerra, né, a guerra termina em 45, mas o pós ali, muita coisa está se reconstruindo e tal. Então, é interessante que, inclusive, no próprio O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, isso é muito influente, assim, no sentido de que as crianças que elas estão indo para aquele campo na casa no interior do país, sendo evacuadas de Londres, né? Porque Londres sofria muitos bombardeios. E, pela história do Lewis, ele e a família já tinham abrigado também
crianças que também, assim, as casas tinham sido destruídas e tal, então eles tinham obrigado, era comum de fazer isso. Eu imagino como que isso, porque a gente fala, né, como se fosse algo muito longe, muito distante, gente, mas a gente tem visto cenas de guerras atuais agora com imagens e tal, e a gente vê o quanto que isso, né, cara, é cruel a guerra, sabe? O quanto que ela mata, ela destrói. E ela não só destrói vidas, mas ela destrói histórias, né? Porque quando você, sei lá, tem um bombardeio numa escola, por exemplo, você destrói toda a história e significados, sentidos que estavam sendo colocados ali. Então, eu sinto que o Narnia, ela tem um quê de inocência muito grande nessa escrita para criança, quase, e faz um contraponto longo, é doido isso que o Kuma falou, porque eu vejo isso demais, assim, um contraponto a uma questão de uma violência. Dá pra perceber que existe uma violência ali, mas que muitas vezes essa violência ela fica velada, ou ela é tratada de um jeito, tipo, diplomático, Frio, ou quando até, precisa, né? Isso, mas Frio. quando precisa, às vezes, no próprio livro, existe umas cenas assim que você fala, pô, cara, mataram o Aslan, ou tem cenas depois também que pessoas morrem e acontecem coisas assim cruéis, o Aslan chega e dá umas patadas nas pessoas falando assim, isso não é pra você não, seu otário, não falou otário, né, mas é quase isso, né, mas é nesse quê de tipo assim, beleza, tem essa inocência, mas a vida às vezes não vai ser tão inocente não, né, no último livro lá também, o que acontece no final, né, de como que eles vão pra Narnia é um negócio que me chocou também. Eu falei, caralho, não lembrava que era assim, não. Eu também Então, não lembrava. O final me chocou, porque eu não lembrava muito bem dele, não. Mas a gente vê essa moralidade na luta do bem e do mal, que é muito presente também na obra de Tolkien, né, pessoal? Assim, um bem claro, um mal claro, e essa questão dos mitos, né? A gente vê uma coisa que me chamou muita atenção do contexto histórico, é que, por exemplo, nessa época, a gente já conhecia, a gente que tá acostumado com RPG, né, a gente tá falando aqui de dados críticos, né, então a gente tá muito acostumado com anões, elfos e tal, que foram muito influenciados pelo Apêndice N, né, e sofreram, lógico, uma carga gigantesca de influência do Tolkien, né, lá do Gary Gygax, do Dave Arneson, que quando estavam criando essas criaturas e raças dentro da fantasia do D&D. E aí, a gente vê um tipo de anão que é um pouco diferente dentro de Narnia, né? Porque nessa época não tinha toda essa carga do que é um anão robusto e não sei o que, sabe? Então, o anão aqui pareceu pra mim quase um gnomo. Vocês perceberam isso também? Sim. É tipo Porque um não duende, tem né? essa... É tipo um duende, quase assim. Não tem tipo da Branca de Neve, porque não tem muito, não tinha muito essa literatura do que é um anão, sabe? Então é louco, e isso me fez refletir muito sobre a gente quebrar padrões, sabe? A gente não precisa usar o anão, usar o elfo do jeito que ele, entre aspas, é. Se você quiser usar, a fantasia é sua, a mesa é sua, a história é sua, você pode também criar e fazer outras coisas, né? Usa referência, lógico, mas não é porque é daquele jeito que tem que ser escrito na pedra, né? Então é interessante pensar nisso. Eu fiquei na dúvida se a versão original em inglês, né, qualquer palavra, não sei se foi o anão, né, o dwarf que ele escreveu. Eu até fiquei nessa dúvida, porque pode ser uma amálgama das três criaturas que a gente acabou dividindo, né, por causa de Tolkien, etc. O anão significar os três, né, o halfling, etc. E o próprio anão. Eu li em português. Fica aí o questionamento, vamos pesquisar. Tem uma olhada aqui. Eu vou ver se eu acho ele enquanto ele estiver falando aqui em inglês e procuro por aqui. Mas é isso, assim, acho que nesse contexto, em relação ao contexto é isso, né? E aí, eu separei aqui, pessoal, um micro resumo de todos os livros. Vai ser rápido mesmo, tá? Pra gente já passar para as próximas partes e não focar muito, senão a gente vai gastar muito tempo aqui. A gente leu todos, né? A gente vai falar de pontos que a gente curte ou não em cada um deles, mas não vamos fazer livro a livro não, senão a gente ficaria aqui para sempre, né? Então vamos lá. Começando então, vou seguir pela ordem cronológica, tá? Não pela ordem que ele escreveu. Então, O Sobrinho do Mago. Então, no livro do Sobrinho do Mago, a gente vê dois jovens, o Diggory e a Polly, que testemunham, depois de várias aventuras ali, a criação de Nárnia, né? Então eles veem Aslan surgir e criar Nárnia, e eles acabam, sem querer, libertando a feiticeira Jadis, né? Que vai ser a futura, lá no futuro de Nárnia, a feiticeira branca. Então a gente vê Nárnia sendo criada, e o Diggory acaba sendo o professor, né? Que tem aquela mansão no próximo livro, que já é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que tem o primeiro filme, né? Que foi o primeiro livro que ele escreveu. A gente descobre aqui Nárnia através da perspectiva das quatro crianças, né? O Pedro, o Edmundo, a Lúcia e a Susana, né? E eles entram no guarda-roupa e saem em Nárnia, porque esse guarda-roupa a gente descobre lá no Sobrinho do Mago que era um guarda-roupa feito com madeira que veio de Nárnia.
e ele é mágico, né? Ele é uma passagem para os mundos. E a gente vê eles lutando contra a Feiticeira Branca. Você vê a traição do Edmundo ali. E vocês veem o Aslan se sacrificando e voltando para derrotar a Feiticeira Branca e libertar a Nárnia do mal. E eles se tornando os 4, né? Os reis e rainhas de Nárnia. Então a gente vê... É o que tá no filme, né? O primeiro filme aí, que é muito famoso. Esse filme é bem legal, inclusive. Uhum. E depois a gente vai ter o filme O Príncipe Caspian. Na verdade, não. Cronologicamente, tem um Cavalo e Seu Menino. Uhum. Isso. E no Cavalo e Seu Menino, a gente vai conhecer a história de um menino chamado Shasta e um cavalo falante, Bri. Só que eles estão numa parte ao sul de Nárnia, que é um lugar onde os cavalos não falam, né? Muito inspirado, ao meu ver, no Oriente Médio ali e tal. E Sim. a gente vê eles fugindo, né? Que esse menino era um escravo ali, basicamente. Fugindo e passando por várias coisas ali até chegar em Nárnia, que era, entre aspas, o país prometido deles. Então eles têm uma viagem meio opressiva, vai descobrindo suas verdadeiras origens, né? E descobrindo que, na verdade, ele era um rei e tal, o filho de um rei e tal. E a gente vê isso acontecer. O próximo aqui, na ordem cronológica, é o Príncipe Caspian agora. Só uma pontuação sobre o Cavalo e Seu Menino, é que tem eles no caminho, ele encontra também uma menina que tá fugindo do destino dela, ela é daquela região, ela tá fugindo do destino dela com o outro cavalo falante. Exato. E aí eles fazem essa aventura juntos. Eu tô parada. Isso, e eles enfrentam os servos aí do Tisrock, né? Que ele viva para sempre. Ou não. O Príncipe Caspian, que a gente também tem filme, os 2 irmãos mais novos, os Pevensie, né? A Lúcia e o Edmundo, voltando para Nárnia e ajudando o príncipe, que se chama Caspian, né? Porque Nárnia ali foi tomada por usurpadores e eles ajudam Caspian numa guerra ali a recuperar o trono de um tio meio usurpador e restaurar a paz do reino. Já tinha se passado, né? Porque o tempo no nosso mundo em Nárnia passa diferente. Então, centenas, milhares de anos tinham passado ali desde que eles tinham voltado, né? Depois disso, depois do Príncipe Caspian, temos a Viagem do Peregrino da Alvorada, que é um livro que também tem filme, né? E a Viagem do Peregrino da Alvorada, a gente acompanha agora a Lúcia e o Edmundo novamente, mas com o primo deles, o Eustáquio. E eles se com Caspian numa jornada pelos mares, agora é uma aventura marítima, eles estão indo para leste, até o fim do mundo, na busca dos 7 lords desaparecidos. Tem um melhor personagem aqui, que é o Hip Chip, aquele ratinho, é maravilhoso, cara. Nossa, é bom demais, a gente vai falar deles depois. Depois a Cadeira de Prata, né? A Cadeira de Prata. Galera, são muitos livros, mas são curtinhos, né, os livros, então fica parecendo que é muita coisa, mas na Cadeira de Prata, a gente vê o Eustáquio e a Gil, né, resgatando o Hilliam. Quem que é Gil, né? É uma menina nova que aparece ali, que é da escola do Eustáquio. Então, vai passando o tempo e algumas crianças não podem voltar mais pra Nárnia porque elas vão ficando velhas, né? Elas não podem, depois de uma certa idade, não. Na verdade, não podem, né? Simplesmente elas falam que não voltam e não voltam, é isso. Deixa de ser um interesse pra algumas delas, né? Isso. Voltar pra Nárnia. Exato. E aí a gente descobre a Gil e a Lúcia e o Edmundo estão velhos já. Então o Eustáquio, que é o primo deles mais novo, retorna pra Nárnia, dessa vez super mudado, junto com a Gil, que é uma colega que ele faz, né? E eles resgatam ali o príncipe Hilliam, que é o filho do Caspian, e ele tá sob o controle de uma feiticeira no submundo. Então agora é uma aventura no subterrâneo aí, e com gigantes e outras paradas nesse sentido. E por último a gente vai fechar os livros com A Última Batalha. Então, na Última Batalha a gente vai ter uma falsa aparição de Aslan. Então tem um macaco ali que é super inteligente, que ele convence um burrinho a se fingir de Aslan, e é como se fosse um falso profeta, fazendo várias pessoas agirem de modo estranho, e o Eustáquio e a Gil voltam para Nárnia para ajudar nessa batalha final, e a gente acompanha aqui o fim de Nárnia terminando. Então se lá no primeiro livro a gente viu a Nárnia nascendo, aqui a gente vê o final dela. Todos aqueles que já vieram para Nárnia voltam para aqui de uma forma estranha, né? Que me lembrou Lost. Na verdade, Lost lembrou Nárnia, né? Porque eles morrem e vão pra Nárnia. E é tipo o final do paraíso. Dentro de Nárnia tem outra Nárnia, que é camadas de cebola. E é isso. Aí finaliza dessa forma. E é isso, né? Os resumos aí. Né? E aí vamos falar então de construção de personagem. Eu queria saber de cada um de vocês personagens favoritos e personagens ruins, né? Que vocês não gostaram. Vou começar aqui pela ordem inversa. Vou começar por Kuma.
Fala pra gente, Kuma. Caralho, mano, nossa, eu vou falar agora, pode ser heresia de várias maneiras. Assim, mas antes de falar, eu vou falar o seguinte: por que eu não gosto desse personagem? O problema pra mim é que, isso é o Matheus adulto olhando agora, tá? Assim, tipo, minha visão atual é que Narnia acaba dependendo muito das referências bíblicas. Tipo, quando você pega isso, é impossível você não começar a ver tudo. E se você conhece um pouco, você consegue imaginar talvez o que vai vir depois. Tipo assim, uma ideia. E é por isso que eu não gosto do Aslan. O Aslan pra mim tem um problema, fazer uma comparação menos inflamatória, talvez. Assim, o problema do Aslan pra mim é que eu sinto muito aquele negócio do Superman. Tipo, depois que você entende o que é, você meio que você para de ter medo por ele, sabe? Assim, tipo, realmente. Você fala, mano, não tem como. O cara é Jesus. Tipo assim, não tem como perder, tá ligado? Não vai dar nada, né? Exatamente. O cara é filho do dono, cara. Não tem o que fazer. Assim. Mas o motivo que eu não gosto muito do Aslan é por causa disso. Eu acho que eu não consigo ficar com medo por ele. Porque eu entendo que mesmo se chegar essa hora dele, assim, imaginando, né? Quando eu tava lendo. Se chegar uma hora que eu vou entender que o Aslan morreu, de fato, eu sei que não é morte de verdade. Essa não é a ideia do personagem, né? Eu entenderia que ele tá num lugar, tipo, uma situação bem acima do que a gente pode entender. E eu não gosto muito do Aslan por causa disso. Porque eu acho que ele não desenvolve tanto o personagem, porque ele chega num ponto que assim, beleza, você entendeu o que ele é isso que ele é. Sabe? Não sei se tá fazendo sentido. Assim. Tipo, é isso que ele é e é isso que ele é. Beleza. Assim, e não muda. Então eu não gosto tanto, pra ser sincero. Perfeito. Mas eu gosto muito de personagens falhos, porque é realista, né? E quando eu era criança, o meu personagem que eu mais odiava se tornou agora meu personagem favorito, que é o Edmundo, que é exatamente pela viagem da queda, da traição, né? Que a gente vê no momento, que é um bagulho tipo, horroroso quando você entende o que vai acontecer. Você fala, mano, o que você tá fazendo, tá ligado? Sim. Mas a forma como ele cresce e ele molda com isso e por causa disso, eu achei genial. Eu achei muito bom. Então, pra mim, meu favorito é Edmundo e meu menos favorito é o Aslan. Provavelmente. Jesse. Eu queria dizer que eu adorei a sacada sobre o Aslan, não tinha pensado nisso. Mas eu não tenho um personagem que eu não goste muito, assim. Do núcleo principal, né? Porque se a gente for pegar os outros, a gente faz uma lista enorme. Mas do núcleo, digamos assim, principal, não tem muito. Apesar de eu não gostar muito do Pedro, mas tem umas opiniões, assim, que você não forma muito, você só não vai muito no personagem. Eu acho que é isso, sabe? Não sei, tipo, talvez pela carga de irmão mais velho que é colocado nele, isso faz eu não gostar tanto dele. Não sei também por quê, além disso, né? Tipo, além dessa questão. Mas, agora, gostar de personagens, eu gosto muito da Suzana. Por quê, né? Aquele momento de explicação. Como eu falei, eu conheci primeiro o filme. Então, eu gostei muito da Suzana. Quando eu fui ler os livros e tem todo o desenvolvimento dela e o fato dela não voltar, aí é aquele momento em que eu tenho vontade de jogar o livro na parede, porque você fala, por que escolheu logo ela pra ser a primeira pessoa que fica, ai não, é muito criança, não vou voltar pra mais. Aí, tipo, eu tenho esse sentimento de ambiguidade com essa personagem, sabe? Eu amo, ao mesmo tempo eu odeio, e aí eu começo a odiar o Lewis por ter feito isso, mas enfim. E eu gosto muito do Diggory, talvez porque a primeira crônica é a minha favorita, talvez. Mas eu gosto muito não sei, eu acho que ele é um personagem simples, e eu acho que isso, de certa forma, me cativou. Acho que são esses os pontos principais, assim, meus. Boa, muito bom. Felipe. Bom, pra me falar dos personagens, eu vou falar rapidinho só dos 3 livros que eu gostei, porque foi deles que eu foquei, né? O restante eu não faço, falar a verdade, eu nem lembro o nome dos caras, tanto que nem mexeu muito comigo. Então, os que eu gostei foi o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, o Príncipe Caspian e o Viajante Peregrino. Justamente os que tem filme, né? Apesar de eu ter assistido só o primeiro filme lá há 20 anos atrás. Eu concordo com o Kuma na parte do Edmundo, também meu personagem, tanto ele como o do Peregrino lá, acho que é o Stas que ele chama, né? O menininho, que são geralmente os que começam aborrecidos, né? Chato, mas são os que têm a maior transformação, né? Eu entendo que Nárnia, né? É um amálgama aí imagino que seja para as crianças da época, como deveriam se portar, né? Como seriam, né? Uma aventura para transformação, assim, né? A famosa jornada do herói, né? Quando a gente for falar um pouquinho mais sobre a história, eu anotei vários pontos aqui que tem vários tópicos sobre a jornada do herói.
Então, pra mim, esses foram os principais personagens que mudaram, de fato, né? Um que era, né, que se tornou um traidor e acabou se arrependendo e acabou tendo a redenção no final, né? O Eustácio, que depois aí acaba se tornando um dragão, que é aquela figura, né, a figura simbólica e medieval da avareza, da riqueza, da perversidade. Depois acaba tendo um paralelo interessante na modificação. Depois traz, né, no próximo livro, a coleguinha dele para sofrer essa modificação. Um personagem que não sofreu modificação, mas eu acho ela muito interessante, muito pela pureza e pelo que ela tem a trazer para a história, é a própria Lucy, né? É a primeira que vê Narnia, é a que tem a relação mais próxima com Aslan, é a que costuma ver Aslan mais do que as outras crianças, né? Então ela traz esse ponto da fantasia presente, não deixa escapar. E sobre o Aslan, eu entendo, né? Eu concordo com Kuma, só que eu entendo que o Aslan, pra mim, ele nem é um personagem, né? Pra mim, ele faz parte do contexto todo. Ele é essa figura de Jesus Cristo, ele é essa figura do leão da tribo de Judá, né? Que representa Jesus. Então, pra mim, eu nem interpretei ele como personagem, interpretei como o próprio mundo, o contexto. Talvez por isso ele tenha passado pra mim, né? Eu esperasse que ele não fosse mudar, porque ele é o que ele é, né? Então, ele tá ali pra ajudar as crianças a crescerem e modificarem. Então, por isso que nem me incomodou essa parte de super-homem dele aí. Então, se eu fosse citar os três, os personagens citaria o Edmundo, a Lucy e o Eustácio. Boa. E você, Carol? Eu tava pensando enquanto vocês iam falando, eu sinto exatamente da mesma forma que o Felipe com relação ao Aslan, porque enquanto você estava falando com uma da sua visão do Aslan, eu fiquei pensando assim, por que nunca passou na minha cabeça? E quando o Felipe falou, fez sentido, porque eu não enxergo ele como um personagem, eu enxergo ele como parte do cenário. Olha que loucura, né? É como se ele fosse parte do cenário. Foi assim que eu imaginei. Me incomoda um pouco essa coisa dele ser muito Deus Ex Machina ali o tempo todo, mas eu não enxergo ele exatamente como um personagem. Eu não consigo pensar assim, qual seria o personagem que eu menos gosto. Eu não gosto muito do Pedro também, eu acho ele meio mala. O Caspian às vezes parece um pouco perdido, mas dá pra entender um pouco. Mas assim, eu nunca parei pra pensar personagens que eu não gostasse na história. Eu acho que realmente os que são mais bem desenvolvidos são os que têm o arco de redenção ali, o Edmundo e o Eustáquio. Os dois depois viram pessoas muito, muito fiéis, muito leais, depois que eles passam desse arco. Eu imagino que seja um paralelo com o próprio Lewis, com a relação dele com a religião também. Porque eram dois descrentes que ficaram muito crentes e muito fiéis. Amo a Lúcia porque eu me identifico com ela nesse sentido de sempre acreditar no mágico, no fantástico, de sempre ter essa visão esperançosa e inocente das coisas. Eu acho muito legal isso. Mas o meu personagem favorito é o Hip Chip. Nossa. É o Hip Chip, porque ele é uma coisinha pequenininha, aparentemente insignificante, mas que tem uma fé e uma coragem tão gigantesca que você não... Todo mundo reforça que é meio absurdo ele ser tão bravo e valente sendo tão pequenininho, mas ele se enxerga de uma forma completamente diferente e eu acho isso sensacional. Hip Chip é o meu personagem favorito. É isso, né? Deixa eu dar só um ponto, Tero, antes de você falar, porque a Carol falou, aí como os dois são muito amigos, eu lembrei na hora da fala da Galadriel pro Yemi-Trandi, por que os Halflings, né? Por que os pequeninos, né? Então eu lembrei na hora dessa... Caramba, verdade, eu não tinha feito essa analogia, não. O Hip Chip é tipo um Halfling corajoso pra cacete, né? É verdade. E ele recebe o privilégio de ir até o mundo de Aslan ainda, né? Velho. É tipo na Bíblia, né? Tem Elias, que é arrebatado. Meu personagem predileto é o Hip Chip também. E agora, fazendo essa referência clara a Halfling, pra mim, cara, explosivamente aqui. Eu já curto a temática de ratinhos, né? Mas os hitters, vocês sabem que é uma paixão minha, né? Então, um ratinho guerreiro, cara, que foda e tal. Personagem que eu gosto muito, igual vocês falaram, Edmundo e Eustáquio, eu curto muito eles. Eu acho que eles trazem essa questão da evolução de personagem, desenvolvimento. Eu não curto tanto. Se você for olhar pro livro em si, A Feiticeira Branca, no livro dela, no livro do Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa, mas eu entendo que ela cumpre essa função do mal pelo mal, sabe? Mas quando você entende no livro anterior de onde ela veio e tudo mais, isso dá um pouco de... Dá pra passar um pano a mais. Mas eu não curto tanto. Eu já até falei isso quando a gente, em clubes anteriores, que eu curto essa ideia de bem e mal, mas eu não curto quando esse mal, esse antagonista,
ele é só uma ideia, sabe? É algo que me incomoda em Tolkien, de certa forma, porque eu curto quando ele tem ações concretas, ele aparece e tudo mais, né? Então, muitas vezes, isso me incomoda em alguns dos vilões de Nárnia. Então, por exemplo, você vê lá o tio Miraz no livro do Caspian e alguns outros vilões, como aquela feiticeira do livro lá da Cadeira de Prata, né, que tá lá no subterrâneo, aquela bruxa. Eu fico meio assim, sabe? Tipo assim, você só vê eles na hora que eles estão perdendo, entendeu? Tipo, na hora que você vê ele de fato, ele tá perdendo. Então você não vê tanto. Você vê que ele é mau, você vê e tudo mais, mas você não vê, sei lá, não sei se dá pra entender isso que eu quero dizer. Você não vê eles agindo de forma direta. Profundidade, né? Isso, exato. E aí é meio... eu entendo a função, né? E quando eu era pequeno, a primeira leitura, isso não me incomodava, eu achava legal que tivesse isso, mas hoje me incomoda exatamente por curtir um estilo mais de tons de cinza, sabe? No sentido de ter esse vilão e ter o mal, mas ele tem uma justificativa, e de fazer a gente pensar e refletir sobre isso, né? Mas eu entendo o propósito aqui. Beleza, então, falamos aqui sobre os personagens, pessoal. Vamos então falar sobre o ritmo e narrativa, né? Eu acho que isso está diretamente ligado, como são vários livros diferentes. Eu acho que seria legal da gente fazer isso que o Felipe fez, de citar livros que eles gostaram e não gostaram, porque isso já diz muito sobre ritmo e narrativa. Porque, de modo geral, é sempre isso. É um problema a ser resolvido, as crianças chegam e elas ajudam a resolver aquele problema. E, assim, eu sinto que é bem rápido, mas alguns livros, mesmo sendo curtos, tem uma barriguinha, sabe? Em que algo não acontece e tudo mais. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês gostaram mais de livros, no sentido de ritmo e tal. O Felipe disse o deles, né? Mas se quiser completar, vou começar com você, Carol. Eu acho que se manteve um pouco. A primeira vez que eu li, o meu favorito foi A Viagem do Peregrino da Alvorada. Talvez referências navais tenham um peso maior, né? A galera sabe por quê. Dessa vez continua sendo um dos meus favoritos, mas eu achei que a aventura do cavalo e o seu menino tinha eu não sei se a barriga era essa questão, mas eu acho que ela tinha um pouco mais de conteúdo que eu não me lembrava tanto assim. A Viagem do Peregrino continua sendo a minha favorita, e o Cavalo e seu Menino se destacou. A que eu menos gostei foi a última, porque ela muda a consistência da história. Eu acho que foi por isso. Todas as outras, elas seguem de uma forma muito simples e direta, apesar de ter um subtexto de fundo ali religioso que hoje a gente consegue enxergar com muita clareza. No final também tem esse subtexto, mas ela deixa de ser objetiva e ela fica muito subjetiva, sabe? Ela perde a consistência pra mim. E eu entendo que é porque a coisa toda tá se desfazendo, sabe? O mundo tá acabando, ele tá se desfazendo e ele deixa de ser consistente. Foi mais ou menos isso que eu senti, sabe? O final foi começando a ficar muito subjetivo, que eu imagino que do ponto de vista de uma criança seja estranho. Eu não sei se eu consegui me explicar, mas eu acho que é basicamente isso. Acho que é basicamente isso. Concordo demais. Você fala, eu também tinha me incomodado, mas não sabia com o que. Você fala, é verdade, é isso mesmo. Cara, me lembrou Lost demais esse final, na moral. Ai, Felipe. Pô, eu acho que eu concordo, cara, mas o que eu mais gostei foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Pra mim ele é um livro, poderia ser stand-alone, né, sozinho. Não sei se ele pensou, né, quando ele escreveu fazer só um livro, né, não confesso. Porque ele, pra mim, ele funciona, né? Ele se enquadra só dentro dele. Então, pra mim, ele tem... Hoje, pra nós, não é nada novo, né? A narrativa. Mas, provavelmente, ele foi inspiração pra o que a gente considera hoje como padrão. Mas ele tem, pra mim, a jornada... Até fiz anotações aqui sobre a jornada do herói em cima dele, né? Então, você tem lá o mundo comum, né? Que é a Inglaterra entre guerras. O chamado, né, que é quando a Lucy ela entra, né, na roupa, né, e chama os meninos, a recusa, onde todo mundo pensa que a Lucy tá mentindo, etc. Aí o encontro com o mentor, que é o professor lá, que a gente, pra quem leu o primeiro livro, vê que é o cara que, né, que participou lá, né, só que eu não lembro o nome do personagem, que o primeiro livro pra mim é muito esquisito, muito... O Digory. Digory Kirk. Então você vê todos os pontos ali que vai ocorrendo até o retorno pra casa. Então esse é um livro redondinho pra mim. Tem muita simbologia, tem muita coisa que é legal pra quem estuda simbologia, né? Quem gosta de curiosidades também. Também gosta, como a Carol, gostei bastante da Viagem do Peregrino. Também ele tem essa... Basicamente igual o Leão do Feiticeiro pra mim, que segue o mesmo ritmo e tal. O Príncipe Caspian, ele destoa um pouquinho, né? Muda um pouquinho o foco da história pra mim, mas continua sendo legal. Os outros, confesso pra mim que eu... Inclusive o último eu nem li. Esse que vocês falaram aí da Cadeira de Prata, aí pra mim ficou tão esquisito que eu só larguei o último aí. Não, o último é a Última Batalha. Cadeira de Prata eu larguei e falei assim, vou parar por aqui. A Última Batalha não... Vou parar enquanto eu tô ganhando.
Vamos guardar o resultado debaixo do braço. Só pra complementar, tá, antes de puxar, Jess, eu curto a Viagem do Peregrino da Alvorada porque ele tem... Cara, eu percebi isso agora, discutindo com vocês. O que me fez gostar tanto de Nárnia quando eu era pequeno foi as diferenças em ambientações, sabe? Um é subterrâneo, o outro é marítimo, e o marítimo, às vezes, ele chega numa ilha que tem um conflito político, em outra tem uma armadilha, que é um rio que torna tudo em ouro. Galera, o que eu já coloquei dessas ideias em aventura de RPG, vocês não têm noção. Tipo, de colocar, sabe? Inclusive tem uma recente, né, Felipe? Na nossa mesa de Valância, de um negócio que transforma em ouro. E agora que eu tô fazendo a ligação com isso, e, tipo assim, querendo ou não, é uma influência, né, cara? E isso foi um ambiente fértil interessante pra mim, pra me colocar no RPG. Aquela sociedade de pessoas invisíveis que, na verdade, era um conflito político entre eles. Isso é muito legal, cara. Isso eu acho muito interessante. Jesse? Não, então. Eu não tenho nenhuma que eu não goste tanto. Não, calma, vou recomeçar. Eu gosto da maioria das crônicas, mas eu também não gosto da última. Tanto é que eu não reli também com do sentimento. Eu li a primeira vez, mas dessa vez eu não reli. Eu falei, não, eu lembro da história, chega, eu não preciso reviver esse momento. Mas eu gosto muito de Leão também, terceiro guarda-roupa, mas o sobrinho do Mago, eu acho que é mais uma questão sentimental do que racional, sabe? Parando pra analisar assim, porque, como eu falei, eu conheci os filmes, e aí quando eu fui pegar o livro, foi meio que um sentimento de descoberta, assim, tipo, de ter algo antes, e o sentimento de, sabe, descobrir como que começou, e como é uma feiticeira, por que tem um poste no meio do gelo, por que enfim, eu acho que essa descoberta, sabe, foi muito wow, digamos assim, para mim. Por isso eu gosto tanto da primeira crônica. E nessa releitura, eu tive uma virada de chave com o Cavalo e Seu Menino, porque a primeira vez que eu li eu não gostei. Eu achei o Shasta chato, eu não gostei, não sei, talvez o momento da leitura, eu não gostei daquela crônica. E aí eu fui ler de novo agora, e eu falei, caramba, eu não lembrava que essa crônica era tão boa. Sim. Então, eu acho que tem esse... Esse personagem do T-Rock, eu acho que é uma questão de ambientação de mundo, é uma sacada muito louca. Tipo assim, eles ambientam muito world building com pouco, sabe? Dessa questão de ter escravização, de ter... E aí, toda vez que eles falam T-Rock, ele viva para sempre, é muito louco isso, cara, eu acho muito massa. Sim, verdade. Então, eu acho que tem essas camadas pra mim, sabe? Tem a camada que eu não gosto, e que, tipo, é isso, deixa ela lá, e ela existe e tá bom. A camada que se mantém como preferida, enfim, a história se desenvolve bem. Concordo que o Leão é Feiticeiro Guarda-Roupa funciona bem sozinho. Realmente é meio que os outros acho que são spin-off, né? Que a gente chama. São 6 spin-offs. O principal é o Leão. E é isso, tá? O Leão é Feiticeiro Guarda-Roupa. E a virada de chave, acho que são essas. Boa. Kuma? O meu favorito é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, muito pelo filme, com certeza, porque eu achei perfeita a adaptação. Ficou, tipo assim, bom pra caralho. Eu acho que, comparativamente, na devida proporção, óbvio, eu acho que é tão bom quanto o primeiro filme do Jorge Anéis, por exemplo. Tipo, a primeira vez que você vê, sabe? Tu fala, caralho, mano, isso tá muito bom. Tipo, realmente, o que importa tá ali, as mensagens estão ali, tudo tá ali, você consegue entender. E eu acho que o Príncipe Caspian e a Viagem Peregrina Alvorada também são meus 3 favoritos, no geral. Não sei. Os que eu não gosto tanto são todos os outros, mas o que eu gosto menos... o que eu gosto menos é a Última Batalha, porque... Eu acho... Cara, é sempre foda falar sobre um livro que pode ser muito importante pra alguém, porque a gente tem... Eu gosto de Não fica à vontade, Kuma. eu gosto de ter um pouco de cuidado pra falar, mas eu achei o fim preguiçoso, sabe? O jeito que é feito. Não sei. Porque parece uma hora que, tipo, perde a mão. E, tipo, é isso, acabou, valeu, sabe? De novo, acho que ele perdeu um pouco nas analogias bíblicas do geral, no fim, então, mais ainda, e não desenvolve tão bem. Você ainda viu Lost? Eu nem tinha essa referência pra poder comparar a teoria, porque eu nunca assisti Lost. E o final, pra mim, eu fiquei, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? Velho. Um bom questionamento lendo o último livro. Eu nunca assisti Lost, então eu não tinha nem isso pra... Mano,
pra mim foi Lost demais aquilo ali, velho. Nossa. Mas o que eu acho, aí é um negócio, tipo, real. Não dá pra gente. Que nem o Teori deu o exemplo de, tipo, quantas coisas dessas que eu fiz em RPG, ou esse tipo de coisa que eu pensei e fiz igual, né? Não dá pra gente negar que o cara era um gênio mesmo. Assim, igual o Tolkien pra mim. Do tipo, que você lê, independente se você gosta de tudo ou não, alguma coisa pra você ele tem. Às vezes pode ser escrita. Pra muita gente que eu vi lendo, inclusive, quando eu tava procurando, tipo, review essas coisas pra ver, tipo, será que eu entendi errado dessa vez? Do tipo assim. Deixa eu ver outra pessoa falando sobre isso, sabe? Tipo, essa sensação que me deu quase. E muita gente lia por causa de ser bíblico, porque, tipo, tem essa referência que a pessoa, tipo, vive na igreja e tal. Eu achei, mano, que da hora, tipo, né? Tipo, um ponto que eu não tenho, mas é maneiro. Pessoas se identificam tanto. E eu acho muito maneiro isso. Tipo, a capacidade dele de fazer acho que agora, falando, acho que eu entendi qual que eu não gosto tanto. Que é um pouco do que você falou, Teor, eu acho. Acho que a fantasia é tão pura, tão óbvio que o bem vai vencendo o mal, no fim, sabe? Assim, o bem vai vencer. Que não é que fica sem graça, mas é que você fica, beleza, vamos ver como isso vai acontecer, sabe? E você vai lendo, e eu não vejo o cinza que eu queria ver em alguns pontos também. Não é ruim, mas não conquistou o Matheus como me conquistou quando eu era pequeno. Talvez por como eu fiquei um pouco cético com a vida, talvez pode ser o caso. Igual a Suzana que não volta com a Narnia no final. Às vezes sou eu também. Não, deu. E talvez seja isso. Muito bom. Você falando, eu lembrei de um personagem do último livro que pra mim é o que é um personagem maravilhoso, eu esqueci de citar, cara. Que ele é o vilão antagonista, mas eu curto muito ele, que é o macaco lá, que ele usa a inteligência dele pra ludibriar as pessoas, ele vai fazendo todo um culto ali ao redor. Cara, esse personagem pra mim, mas que ele tipo assim, dá um ódio dele, né? Mas eu acho que ele foi muito construído. Nossa, muito bem construído. Era uma coisa muito incrível que ele fazia de criar personagens odiosos bem. E só complementando o negócio das histórias, né? E que fala um pouco sobre o personagem também. Eu acho que Nárnia, o mundo, o cenário, ele é o personagem mais importante de todos. Não são as crianças, não são. O que é mais bem definido, né? O que ele perdia mais tempo descrevendo era o mundo, os lugares e os cenários, os reinos, as culturas. Ele passava mais tempo falando sobre isso do que sobre os personagens que estavam vivendo essa aventura. Acho que é por isso, sabe? E aí, assim, você já toca no tema da ambientação, que eu vou misturar com algumas coisas aqui, tá, gente, no nosso roteiro, porque eu acho que faz mais sentido. Como a gente tá falando de livros diferentes, assim, eu acho que é interessante a ambientação dessa pureza. Eu acho interessante que ele também não... Eu acho que ele consegue passar o que é Nárnia com aquele quê de místico, né? Mas, assim, ele deixa muita coisa em branco, né? Muita coisa, assim, é por inferência e tal. Acho que poderia ser melhor explorado, mas como o livro é pra infantil público, né? Tipo, beleza, então, é isso. Mas... Sim. E aí a gente entra, né, misturando com diferentes núcleos e passagens do tempo, porque eu acho que a ambientação tá ligada a essa questão do tempo passar também. Diferente no nosso mundo e no mundo deles de Nárnia, né? Então você vê, e consegue ver de livro para livro, que passou centenas de anos, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muitas dessas coisas seriam interessantes, eu pelo menos teria interesse em ver acontecendo, mas é só contada pra gente. Aí é um pouco chato, né? Mas é legal pra ver que o mundo tá vivo e tal. E essa mudança dos diferentes núcleos, eu vejo que quando muda, assim, no início, você fica meio, mas já tá acostumado com aquele personagem, vai mudar de novo, né? Pra quê? Mas aí depois você acaba dependendo do personagem, igual o Eustáquio, né? No início eu odiei, mas depois eu passei a curtir. Você passa a gostar e tal, mas eu acho que ele precisava, pra manter o nível de pureza que a história exige, manter sempre crianças pequenas, porque se ele fosse passando livro após livro, sem que aquelas crianças crescessem, igual acontece em Chaves, né? Ou então igual acontece, sei lá, em Pokémon, que o Ash já tem 20 temporadas que ele tá ali, tem 11 anos, né? Sim. Então não faria muito sentido. 11 anos andando na floresta, tipo a roda do tempo. Tipo isso. Ai. Ó, vou falar pra você que no 7º livro muita coisa já aconteceu, viu, Carol? Eles saíram da floresta? Conseguiram, finalmente. Mas é isso, vocês concordam com isso? Pra falar do plot passagem do tempo, assim, em núcleos, ou não? Eu acho que o maior problema do Narnia pra mim é um negócio que é tão intrínseco que eu acho que é difícil de você separar. Exatamente o que você falou, tipo, eu acho que pra história que ele queria falar, o tempo tem que passar de uma maneira tão específica que às vezes desconecta um pouco de você. Você fica, pera, quem? Sabe? Tipo assim, a primeira vez que muda as crianças, por exemplo, que você acostuma um pouco com algumas, né? E de repente tem outras, você tem que tipo, parar e falar, beleza, peraí.
De quem a gente tá falando? Deve ser relação. Ah, beleza. São outras pessoas. Beleza. Sim, vambora. O próprio Eustáquio fala sobre isso, né? Quando ele volta a segunda vez pra Nárnia, que ele descobre que o Caspian tá muito velho e quase morrendo, ele fica assim, eu não gostei disso, né? Dessa mudança de tempo, de ver que o meu amigo agora não é mais aquela pessoa, que ele agora é uma pessoa velha e que tudo isso aconteceu e eu não fiquei sabendo, sabe? Eu não gosto disso, porque é o meu mesmo problema com o Aslan, dele ser tipo um Deus Ex Machina pra tudo. Literalmente no caso dele, Deus Ex Machina, né? Sim. Mas, porque pra mim parece que eu só tô, tipo, acompanhando a história que o Lewis quer. Cara, como é que eu vou falar isso? Parece que eu não tô vendo algo que pode dar errado ou que pode dar certo. É uma história que eu tenho que ler. Essa é a impressão que eu tenho com o livro inteiro, com todos. Tipo, essa história que eu quero contar e vambora. Não é tipo alguns livros que a gente leu aqui, tipo, por exemplo, só pra fazer uma comparação, tipo assim, um ponto com o outro, né, pra mim. Não é tipo o livro do Brandon Sanderson, por exemplo, que eu vejo os personagens e eu consigo, tipo, me apegar de falar, nossa, será que vai fuder? Será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Não. Porque eu sei, porque é o livro que o autor falou, né, a ideia é mais infantil, então as coisas têm que acontecer assim pra ser até mais fácil de acompanhar, mas me quebra um pouco, sabe? Eu acho que essa parte me quebra um pouquinho. Mas eu concordo com o que você falou, assim, inteiro. Eu acho que a pegada é mais ou menos essa mesmo. Eu vejo da seguinte forma, inclusive eu falei que eu ia talvez ia ser reteado aqui porque eu ia bater no livro, mas acabou que eu tô defendendo o livro, né? Você foi surpreendido por você mesmo. É porque eu gosto de procurar o contexto, né? Porque eu imagino que o período que ele deve estar escrevendo, período de guerra, né? Muitas dúvidas na cabeça. Provavelmente a religião deve ter sido. No momento que a gente está em crise, né? Somente é o momento que a gente tem dúvida, né? Por exemplo, cadê Deus nesse sentido? Cadê aquela pessoa misericordiosa? Então a gente começa a duvidar. Então eu imagino que ele tenha que trazer essas histórias, contexto religioso que ele acreditava, para um grupo de criança que talvez a leitura da Bíblia seja chata. Você vai pegar uma leitura de um pai e a mãe, o cara que vai num... Se bem que não era missa, né? Já tá no período anglicano da Inglaterra, né? Então como eu trazer o conhecimento cristão para essa nova garotada que tá vindo? Então ele usa, né, termos até que Jesus usava, que seriam parábolas, de forma de trazer, né, histórias contadas, mas que tem uma lição de moral. Então eu imagino que esse livro ele é focado só nisso, entendeu? Eu acho, por isso que eu até ia discordar um pouquinho da... Carol falou sobre o destaque ser Nárnia. Pra mim, Nárnia tá sendo só... Ela muda a cada livro no sentido de eu quero contar uma história, então tem que colocar um pano de fundo, entendeu? Fora a exceção lá do Príncipe Caspian, eu não consegui ver conexão entre um livro e outro direto. O Príncipe Caspian, porque os meninos voltam, né, do segundo livro, né, do livro que eu mais gostei lá, do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Então eles voltam para o mesmo lugar, então você vê a conexão direta. Mas o restante, eu senti que ele levou para lugares diferentes de Nárnia, mas eu não senti essa conexão. Então eu senti ali, não, eu quero esse núcleo, eu quero contar uma história em cima desse núcleo, eu preciso de um pano de fundo, etc. Então eu entendo que a motivação dele seja um pouco diferente da fantasia do que a gente está acostumado aqui, né? Trazendo até um paralelo com o que eu vejo direto com o Hobbit, né? O Hobbit você tem essa história longilínea, você tem a jornada bem explícita, a jornada acontece, a jornada de fato dentro do livro, né? A pessoa sai de um ponto X, volta. Aqui a jornada é meio que na cabeça das crianças, né? O cara, tanto que o Eustáquio fala no livro lá, não, só chama Aslan, começa, pensa, mentaliza e tal, de repente tá em Nárnia, entendeu? Então é um pouco diferente aqui, eu acho, em meu modo de pensar, né? Eu não tinha visto por essa ótica também não, né? Porque você acaba tendo... Ele faz um ponto de ligação. Passou 2 anos e aquele velhinho ali é o Caspian, por exemplo, né? Mas não é no sentido de trazer com tanta força essa importância, né? Interessante isso. Olhando do ponto de vista que o Felipe falou, assim, do mundo, eu entendo, mas eu continuo achando que, e não é no sentido de ter inicialmente já um mundo muito bem definido. Eu digo, o cenário é o que parecia, do meu ponto de vista, que ele valorizava mais. Então, ele vai sempre acrescentando novas camadas a esse universo que ele criou. Tipo, a gente conheceu primeiro Nárnia, a gente conheceu outros mundos, né, pra ver aquele mundo de onde veio a Jades. Depois a gente conheceu a Calormânia, eu achei os nomes maravilhosos. Calormânia, Aquilândia, e é como se isso fosse se desenrolando em volta, e
E ele vai descrevendo esses lugares eu acho que com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de profundidade do que eu vejo que ele desenvolve os personagens. Mas nada assim também, né? Tolkien, folhinhas da grama e tal, nem nada tão complexo nos personagens como o Brandon Sanderson. Mas o mundo parece que é muito importante, sabe? Independente de só Nárnia. Os arredores, a Calormânia, a Arquelândia, as ilhas, os lugares têm as suas particularidades e riquezas que a gente não vê, particularidades, riquezas e camadas que a gente não vê tanto nos personagens. Foi nesse sentido que eu quis dizer do cenário, né? Meu ponto de vista, lógico. Não entendo. A única discordância que eu tenho, e eu até concordo um pouco com o Felipe, mas acho que eu vou um pouco na outra direção, é que eu não acho que Narnia é tão importante. Real. Por mais bizarro que isso fosse parecer do que eu vou falar. Mas é porque, por exemplo, vamos comparar com o Senhor dos Anéis aí, que é o contemporâneo, né? Assim, tipo, mais ou menos. Assim, a ideia. Quando a gente tá lendo o Senhor dos Anéis, a gente vê a jornada deles pelos reinos, passando, sei lá, Gondor, você vê falando de um monte de lugar longe, assim. E tudo parece hiperconectado numa distância que é impossível de você ver só no livro. Parece que você realmente tá, tipo assim, com uma lupa no momento, enquanto todo o resto é explodindo em volta. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo nos lugares. Quando Sauron tá voltando aí, você não sabe o que tá rolando em outro lugar, mas quando tá rolando alguma coisa. Eu não consigo sentir a mesma coisa no Narnia. A impressão pra mim é que, tipo, o mundo para nessas crianças em volta e só importa o que elas fazem pro mundo ao redor. É a impressão que me dá o tempo todo que eu tava lendo. Que todo mundo espera o tempo todo o que eles vão fazer, como vai acontecer, tipo, todo mundo reage a elas, todo mundo reage a essas crianças, todo mundo reage às escolhas delas. Tem alguns momentos, óbvio, que é o contrário, as crianças têm que reagir ao que tá acontecendo, óbvio, senão a história não anda. Mas a impressão que me dá é que o mundo espera mais as crianças do que ao contrário, e eu não gosto muito disso. Porque fica numa agência pra mim que não faz muito sentido na minha cabeça. E de tipo, eu entendo que eles são personagens principais, só que eles ficam principais demais, se isso faz, tipo, sentido. Sim. Eu acho que, deixa eu fazer um paralelo, parece aquele grupo de RPG em que o mestre tá sendo protagonista, né? Então, independente do que a pessoa faça, vai dar certo porque a pista vai estar lá onde o personagem tá procurando, sabe? Exatamente, é exatamente isso. A porta que ele abrir vai ser a porta que importava, esse tipo de coisa, né? Exatamente. As crianças vão fazer o que elas têm que fazer porque é o certo de se fazer. Eu fico, ok, eu entendo que seu público é infantil, mas nossa, poderia ser tão melhor desenvolvido, sabe? Isso é muito bem, ok. Mas esse é o meu único grip com o mundo. Parece que o mundo não importa tanto. Os plots, assim, pensando em plot do Narnia, são bem diretos, né? Como eu já acho que a gente já até discutiu isso, né? Tem um problema a ser resolvido, eles vão lá e resolvem esse problema e voltam para suas casas, né? Sempre tem isso, exceto o último, daqui a casa acaba se tornando Nárnia e Susan não vai porque ela deixou Nárnia de lado. Acho que foi também pra mostrar isso que, tipo, como é que chama? Algumas pessoas não irão pro reino dos céus ou algo do tipo, sabe? Dependendo das escolhas delas. Algo a acrescentar sobre os plots até agora, pessoal? Eu tenho uma pergunta pra fazer, vocês que leram o último livro, é porque eu vi um review aqui, eu queria saber se é isso. A menina fala que, né, em algum momento do livro, né, eles estão num trem, escutam um barulho, depois eles estão em Nárnia, é um negócio assim, né? Isso. Isso. Então, a relação que ela fez, no que eu vi, é que esse barulho, esse negócio, aconteceu que todo mundo estava no trem e morreu. Então, Sim. essa viagem de Lost, talvez seja essa figurativamente que o pessoal morreu e foi pra Nárnia, que representa aí o céu, a eternidade, a vida após a morte. Isso. Não, mas Sim. é isso, não é nem analogia, né? É isso, tipo assim, é bem direto mesmo. Então, Bem por exemplo... literal, E um ponto eles falam mesmo, tipo, é aqui que a gente vai passar da vida, galera, é isso. Tá ligado? Porque, por exemplo, Narnia, nesse momento do livro, tá passando por um grande problema, ela tá acabando mesmo, assim, porque tem falsos profetas ali, e tem o Tash, que é o deus lá da Calormânia, ele aparece também lá, e inclusive a representação dele é como se fosse um deus hindu, né, com vários braços e tal. coisa meio ave, de rapina. Isso e tal. Então eles representam... A Inglaterra, nesse período, tá colonizando tanto a Índia como visita no Egito, né? Sim. É isso que eu ia falar nessa problemática, nesse sentido, sabe? Porque representa dessa forma. E eu vejo isso também representado, apesar de gostar da ambientação, em algumas questões da Calormânia, né? De uma forma um pouco mais simplista, simplória, né? E aí, tipo assim, os outros, é exótico isso, né? E tal.
Aquilo que a gente já falou do Bram Stoker, né? Isso. Tem um pouco desse mesmo contexto de enxergar o que é o outro como exótico, diferente. E cai também naquilo que a gente já falou e a gente vem falando em praticamente todos os encontros do Clube do Livro. Tem uma coisa, assim, da cultura da época, de enxergar eles como uma coisa bruta e rústica e violenta, que é meio racista, mas também não é totalmente do tipo, não coloca todos eles dentro de uma mesma caixa sempre, porque tem uma personagem que ela faz parte desse povo e ela é diferente e tal. Uhum. Mas é contexto de época, né? A gente sempre fala. Cuidado para não fazer anacronismo, né? E tirar e interpretar fora da época, mas a gente tem que também problematizar algumas coisas que são importantes. Exato. A gente precisa problematizar, mas entender essa diferença, que não é tão tênue assim, depois que a gente deu o Lovecraft, isso ficou claro, entre a forma que você escreve sobre isso dentro do seu contexto histórico e a forma que você escreve sobre isso dentro dos seus preconceitos. E assim, nesse último livro, o que tá acontecendo ali é que, tipo assim, o último rei, como se fosse o último rei bondoso de Narnia, ele é meio que deposto ali, acontece um golpe e ele pede ajuda quando ele tá preso, ele tá pra ser julgado ali. E ele vai, é muito louco isso, porque é a primeira vez que alguém de Narnia visualiza fora de Narnia. Então ele vê que o Diggory, que é aquele professor, tinha feito uma reunião com vários, de todo mundo que tinha ido pra Narnia, exceto a Susana, né, porque ela não quis ir. Isso ele vê durante 2 minutos, ele só tem uma visão, quem tá no nosso mundo vê ele também. E na hora que ele volta pra Narnia, logo depois as crianças aparecem. Só que pras crianças no mundo de Londres passou tipo semanas, né? Do que aquela visão tinha acontecido. E eles se combinam de encontrar de novo. E aí esse encontro ia acontecer via trem. E o trem bate. Tipo assim, o trem bate, cai, todo mundo que tava ali morre, literalmente, né? Isso é dito lá. O próprio Aslan fala, vocês morreram no mundo de vocês. Mas agora a gente vai... Sabe aquele... Acho que é no primeiro livro que tem um lugar que é como se fosse o paraíso, que ele vai buscar uma maçã pra curar a mãe dele, o Diggory. Eles vão pra aquele lugar onde tem esse jardim, e dentro desse jardim tem outro jardim, e tem outro jardim, e quanto mais eles vão entrando, mais a Nárnia vai ficando real. Como se... É o mito da caverna, basicamente. Ele, inclusive, fala isso. É como se tudo que eles estivessem vivendo, tanto em Nárnia quanto no nosso mundo, fossem sombras do que é a realidade de fato. E a realidade, ela é sempre melhor quando você vai adentrando mais Nárnia, né? Então é isso que acontece no final ali. Joseph Campbell fala, né? Na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Exato. Olha aí, velho. Muito louco, né? Mas assim, não é o que me agradou muito, não. Quando criança eu falei, não, que foda, né? Hoje em dia eu fico meio assim, esse final é interessante, mas é muito... É uma analogia, não é nem analogia, né? É um negócio de... analogia, direta, assim, ó. Ao paraíso e tal, arrebatamento e tal. Aí pro paraíso e tal. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma curiosidade específica que vocês perceberam ou queria comentar antes da gente finalizar? Eu tenho uma aqui desse paralelo com Aslan, né? Com Jesus, né? Porque fala, né? Porque a figura de Jesus na Bíblia tem vários contextos, né? Depende da situação. Mas a figura mais principal aqui é o famoso leão da tribo de Judá. Da onde que veio essa expressão? Veio lá do Gênesis, né? Que os Israéis têm a figura como Abraão como o patriarca, né? E ele teve um neto chamado Jacó. Esse Jacó teve 12 filhos, né? Não tinha televisão, né? Teve 12 filhos. E cada um desses filhos representa uma tribo, né? E a profecia, né, que uma das tribos viria aquele que iria salvar, né? E essa tribo escolhida foi a tribo de Judá. Então, né, quando o pai dele tá morrendo, ele passa essa dádiva, né? O filho, ele fala, né? Você é o leãozinho de Judá, você vem subindo, meu filho. Depois de matar a presa, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a obediência das nações sobre ele. Então, ele usa muito essa figura, né, em cima de Aslan. Então, por isso que eu nem interpreto Aslan como um personagem. Ele mais está como essa referência de Jesus Cristo para o cristianismo. Então, só um detalhe da referência bíblica. Uma curiosidade também que eu percebi foi no primeiro livro, você tem
a feiticeira. E o mundo da feiticeira é um mundo que acabou. E acabou porque ela usou a última palavra. E eu entendi claramente isso como analogia à bomba atômica. É a última palavra que destrói tudo. E tinha acabado de acontecer ali a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, dos Estados Unidos. Nossa. E aquele mundo é todo destruído, completamente destruído. Todo mundo... ela tem uma magia que é poderosíssima, que ela pode usar pra destruir tudo, mas inclusive ela, sabe? Então, e aquele mundo parece muito com a nossa terra, e você perceba que quando ele fala da raça da feiticeira, né, do povo da feiticeira, é um povo alto, um povo que parece ser melhor do que, se vê como melhor do que os outros, se vê como superior, e eu vejo isso muito também como uma analogia da visão britânica ali dele, né, sobre como os alemães e tal se viam, né, como superiores e tal. Pelo menos foi a minha interpretação, tá? Mas eu vejo com uma curiosidade muito interessante aí de ver. E por isso que eu acho que dá profundidade depois pro próximo livro da feiticeira, né? E aí eu acho interessante. Faz muito sentido, porque eles comentam, tanto o Diggory quanto a Polly, eles comentam. Alguém fala assim, você tá ouvindo? E aí o outro fala assim, ouvindo o quê? Nada. O silêncio, porque não tem som de vida nenhuma. Nenhum pássaro, nenhuma... Nada. Até o sol parece meio morto. E, nossa, eu não tinha pensado nessa analogia agora, você explodiu a minha cabeça, atomicamente. Porque, tipo assim, é legal porque, eu não sei se vocês já pegaram essa referência, mas na época dos anos 70 ali, O Senhor dos Anéis, e Tolkien de modo geral, foi muito usado pela cultura hippie, né, como um modo de contraponto a essa questão do progresso e da industrialização. E essa questão da natureza, o que vale, do que é importante, né? A gente está deixando de lado, que é cuidar da natureza e viver nesse sentido, né? Em comunhão. A gente vê em certos momentos em Narnia aqui também, porque parece que essa mentalidade era compartilhada entre eles, né? Então, essa questão de não cortar uma árvore que é importante ali, de você não desmatar e tal, de você ter raças que vivem na floresta e os animais que são importantes, né? Mas, assim, você também tem essa questão de, tipo assim, não é no sentido vegano da coisa, né? Porque ele fala lá, pô, mas existem animais que você pode matar pra fazer um banquete, algo do tipo, né? Essa questão bíblica também trazida aí. Então é só curiosidade. Falam, né? Porque os que falam, exato. O próprio Asgard, né? Asgard é o nome do personagem do Crystal Reeves lá, gente. Ele é produção industrial, né? O pessoal tá destruindo. Isso. E produzindo orcs debaixo da terra, máquinas quebrando, então tipicamente os entes na natureza vindo destruir a Asgard representa muito isso. Sim, nossa. O Duas Torres, isso é muito forte, né? Sim. Muito forte. Sim. Eu tenho, de curiosidade, só uma citação, porque no final do livro, eu tenho aqui o livro físico, volume único, né? No final do livro tem um texto do Lewis, se eu não me engano, 3 maneiras de escrever para crianças. Bom, nós estamos aqui, todos adultos, discutindo de forma profunda um livro que foi escrito na teoria para crianças, mas não só para crianças, e é sobre essa citação que eu quero falar. Ele diz assim: inclino-me quase a afirmar como regra que uma história para crianças, de que só as crianças gostam, é uma história ruim. As boas permanecem. Uma valsa da qual você só gosta enquanto está dançando não é uma boa valsa. Olha aí. Muito louco, hein, cara? Nossa, cara, muito legal. A minha citação, que é só uma, então, assim, que é: chorar ajuda por um tempo, mas depois de um tempo é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. E eu achei essa frase absurda. Eu achei essa frase absurda e é tipo real, tá ligado? Não, tem várias citações maravilhosas em Narnia, né, cara? Muito louco. Sim. Muito louco. E assim, uma coisa que você citou até esse livro do George MacDonald, Okuma, o Fantastes aqui, e eu vejo muita influência de Fantastes em Narnia também. Nossa, porque o George MacDonald, ele é anterior, né? Eu li esse Fantastes também. Essa questão de viajar pro mundo das fadas lá no Fantastes, né? Só que assim, o Fantastes é bem mais pesado, em certo sentido, né, velho? Ele é assim, eu vou dizer de um jeito, ele é o livro de fantasia original, entre aspas, né? Tipo a moderna, né? Assim, ele é a raiz pra, tipo, muita coisa que você vê, tipo, o Tolkien fazendo. O livro, com certeza, foi, tipo, porque eles viram alguma coisinha e falaram, mano, isso aqui realmente é muito bom. Mas é isso, vamos finalizar então, dando a nossa opinião geral aqui, né? Se vocês indicariam ou não, e se tiver alguma indicação pra fazer de algum livro que seja pra galera que tá nos ouvindo queira ler, né? Vou começar por você, Kuma. Pode fazer isso, indicação e sua opinião geral. Bom,
Eu vou falar também isso, leiam. Fantástico, é muito bom. O livro é muito bom mesmo. E é bem legal. Assim, eu gostei muito, me impressionou demais. Eu lembro que uma vez, eu vou fazer uma comparação rápida, rapidão. Ler esse livro pra mim foi tipo uma pessoa que viu o Clube dos Cinco faz pouco tempo, uma pessoa que eu conheço, né? Assim, e a pessoa fala, nossa, eu não consegui ver porque tem muito estereótipo adolescente. Eu falei, não, amigo, todo estereótipo adolescente veio daí. Ele falou, essa foi minha reação lendo Fantástico, sabe? Do primeiro. Você fala, entendi de onde É vem tipo tudo. Beatles. Exatamente, entendi de onde vem tudo. É muito bom, eu gosto muito. No final, é o que eu falei. Narnia pra mim fica 3 de 5. Eu acho que todo mundo que gosta de fantasia tem que ler em algum momento da vida, porque um negócio que o Felipe falou, e é muito real, é um livro cheio de esperança. É um livro cheio de, tipo, luz no final do túnel. É bem a ideia real, mas com certeza que o Lewis estava tendo de ver o mundo acabar ao redor dele. O mundo que ele conhecia, no sentido, né? O mundo, tipo, depois da bomba atômica e tudo isso, não tem mais como voltar atrás. Né, eu acho que quem viveu isso na hora, então, deve ter sido mais ainda. E eu acho que em momentos bem tensos que a gente pode achar que a gente tá perdendo o caminho, eu acho que Narnia é um bom safe bet pra simplesmente gostar de uma coisa que vai acabar bem. O livro é bom. Eu indico, mas é que lá, 3 de 5 vale a pena. Boa. Felipe. Pô, falar da obra inteira, né? Eu falei que eu não ia falar que eu recomendo ler mais, não, porque cada um tem a sua experiência, né? Mas eu vou falar da minha, né? Se eu fosse ler esse livro de novo, né? Eu não começaria pela ordem que a gente leu, porque, paralelo aqui, guardando as devidas proporções, é a mesma coisa se eu fosse começar a ler Tolkien por Silmarillion. E, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Então vocês nunca mais voltam. Então, eu acho que eu começaria pelo Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, porque talvez ele te pegue, né? Ou começaria assistindo o filme, igual a Jess fez. Talvez seja mais interessante também. Porque aí você vai querer reconhecer como que foi criado Narnia, tudo faz sentido. Como eu tinha sido filme há 20 anos atrás, né? Lembrava disso. Eu só lembrava que tinha um leão, tinha 3 crianças e tinha um fauno. Não lembrava de mais nada. Talvez tenha me pegado meio assim. Eu achei o primeiro livro muito esquisito. Então, eu considerando esses 3 que eu falei, eu acho que é um livro bastante interessante, principalmente para você que é mais ou menos da minha idade, já tem filho, leria para uma criança à noite antes de dormir, mas eu acho que eu não recomendaria os outros não. Para mim os outros são mais do mesmo, não trazem tanta profundidade, eu ficaria só nos 3 que eu falei, mas cada um é cada um, né? E como recomendação de leitura, né? A gente vai falar, a gente já tá lendo aí o Cavaleiro dos 7 Reinos. E eu recomendaria Hobbit, né? A gente já falou dele aqui várias vezes, né? Acho que já lemos aqui no clube, não sei se a gente leu o clube, não. Não, não. Ainda não, né? Não. Mas mantendo a mesma linha de escrita, período de escrita, autores que são amigos, que provavelmente tem influência um na obra do outro. Tem um outro livro para criança, em um outro contexto, em um outro estilo, que seria interessante ler também. Um livro que assim que eu tiver meu filho, eu leria para ele. Primeiro livro que eu leria para ele, então eu recomendo Hobbit. Boa. Carol. Eu acho que, como eu falei lá no início, né, Narnia é um livro, é uma introdução à fantasia de forma que é muito bem feita nesse sentido, de ser uma introdução. Hoje que a gente tem uma visão completamente diferente, um repertório diferente de fantasia, pode parecer pouco raso, infantil demais, mas pensando nesse ponto de vista, uma coisa que o Felipe falou é uma coisa que tá no meu coração também. Se eu tivesse filhos, eu gostaria de ler para eles essa história. Pretendo fazer isso com os meus sobrinhos no futuro, porque eu acho que é uma história, como Kuma falou também, que fala muito de esperança, de fé, independente de qual for a sua, de fantasia, de coisas, além disso, né, e de coisas fantásticas e aventuras. Eu acho que é uma introdução à fantasia maravilhosa que a gente deveria ler para as crianças, que é legal. Eu recomendaria, assim, nesse sentido, para quem é adulto. Até conversei com um amigo depois, porque ele acompanha sempre que eu tô o tempo todo postando das coisas que eu tô lendo. Eu postei que tava lendo Narnia, ele veio comentar comigo e falou assim, eu não consegui ler, achei muito infantil. Se eu tivesse lido, sei lá, uns 15 anos atrás, talvez eu não achasse tão ruim. Falei, mas é exatamente isso. É uma leitura que funciona muito legal para as crianças. E, lógico, a gente vai conseguir enxergar coisas pra gente ali também, mas ela funciona muito bem para as crianças. Então, super recomendo a leitura. Até para, como o Teru falou durante a nossa conversa aqui, para repertório, para desenvolvimento, tem tanta coisa legal que dá pra você usar numa aventura de RPG ou numa história própria, ou enfim, 1000 possibilidades, independente do que a gente acha da história.
Eu recomendo sim. E a minha indicação, eu acho que eu já indiquei isso antes, mas é porque ele me passa uma energia parecida de esperança e desse ponto de vista das crianças. O Jardim Secreto, porque fala também do ponto de vista da criança, de como ela enxerga o mundo, né, dentro da simplicidade dela, de como ela enxerga a mágica na natureza, como a convivência com a natureza transforma ela e faz com que ela transforme outras pessoas no processo. É fofíssimo, uma leitura bem tranquila, bem fácil de ler também. É isso aí. Galera, no meu caso, eu indicaria também, né, essas mesmas ressalvas que o pessoal falou, né, não é porque eu gosto bastante que eu não vejo todas essas questões, concordo com o pessoal em relação aos pontos que foram trazidos, né, mas não me faz tirar Nárnia do local quentinho que tá no meu coração de gratidão mesmo, né, por ter me apresentado fantasia, me apresentado o hábito da leitura. Então tem coisa que é mais do que ela de fato, sabe? Ela representa algo e isso vai ser muito subjetivo, vai depender da vida da pessoa, né? E pra mim Nárnia tem esse poder aí, né? Eu saí de lá, o próximo livro que eu li depois de Nárnia, acredita ou não, foi O Alquimista, do Paulo Coelho. Então eu com 12 anos lendo. Nossa. Tipo assim, é um livro de história também, mas tem outra pegada. Nossa, completamente diferente. Mas, cara, eu lembro disso e me lembro da época, sabe? Me veio nessa época na hora. E aí, assim, até porque aquela romana me lembrava muito uma parte que tem lá no livro do Alquimista, lá e no Oriente Médio. Mas, assim, indicaria, né, com essas ressalvas, indicariam para crianças, a ordem que o Felipe falou também, né? Eu tive, aqui no clube, me percebi que eu gostava do primeiro livro exatamente pelo mesmo motivo que a Jessie gostava, né? Tipo, de ter essa descoberta por algo que eu já conhecia no filme, entendeu? Ou no primeiro livro. Porque eu li na ordem que ele escreveu. Então eu li primeiro o Leão Feiticeiro e depois o outro. Então funcionou pra mim melhor, né? Não sei se funcionou melhor, mas funcionou. E aí tem isso. Eu indicaria, pensando em livro pra criança, né? Eu indicaria Percy Jackson, né? Acho que seria interessante a leitura. Assim, é bem pra criança mesmo, né? Mas pra adolescente e tal. Mas pra quem curte mitologia grega é um negócio legal, essa releitura e tal. O Rick Riordan escreve bem, assim. E no mesmo nível, assim, gosto também de Harry Potter, né? Vocês sabem, né? Então, seria outra indicação. É isso, gente. Acho que próximo mês a gente vai ler, então, Cavaleiro dos Sete Reinos. Contar com a presença aí de vocês que nos ouvem, né? Tá postando aí nos podcasts. Agora estamos finalmente em dia, né? Com os podcasts editados. Yay. É isso, galera. Então, venha participar conosco lá no Discord da comunidade de Dados Críticos. Tem um apoio do canal que você pode participar do nosso grupo secreto. Sempre tô postando os vídeos lá com antecedência, discussões incríveis com a galera. E conteúdo exclusivo, né? Tem uma parte lá de conteúdo exclusivo. E é isso, galera. Um grande abraço pra vocês e tchau, tchau. 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 Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.